Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer recebê-los em mais um encontro regional da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, evento da Seccional São Paulo. A CSB defende os princípios da unicidade sindical, do nacionalismo e do fortalecimento dos sindicatos. Foi reorganizada em novembro de 2011, oportunidade em que já contava com aproximadamente 300 sindicatos e 15 federações filiadas das mais diversas categorias. Em 7 de fevereiro de 2012, no Congresso Extraordinário da CSB, realizado na cidade de Guarulhos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo, Antônio Neto, foi eleito como novo presidente da central. A CSB é uma central que está em pleno processo de construção. Nossas estaduais estão sendo organizadas, nossa direção está em formação, enfim. É a central que reserva um excelente espaço para os dirigentes sindicais que queiram construir uma organização combativa, plural, ativa e moderna. A CSB é a central que mais cresce e já conta com mais de 1.000 entidades filiadas, ocupando o honroso posto de 4ª maior central sindical do Brasil. Peço a todos uma salva de palmas à CSB. Passamos agora à composição da mesa. Convido o nosso anfitrião, presidente do SEAC de Bauru e região e vice-presidente da CSB São Paulo, Lázaro Eugênio. Convido agora o presidente da Seccional São Paulo, Tiago Pereira. Convido também o primeiro secretário de Relações Internacionais da CSB, Emerson Moresi. Convido agora o presidente nacional da CSB, Antônio Neto. Também convidamos o secretário nacional da Central, Álvaro Egea. Convido agora a primeira secretária de Finanças da CSB, Maria Aparecida Feliciani. Convido o primeiro diretor de mobilização da CSB, Paulo de Oliveira. Convido agora o presidente licenciado da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais e pré-candidato a deputado federal, companheiro Aires Ribeiro. Convidamos também o presidente da Juventude Socialista de São Paulo e pré-candidato a deputado estadual, Gabriel Cassiano. Convido o presidente da FERAESP, a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, J. Santos. Convido agora o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista, Gilson Pimentel Barreto. Secretário de Comunicação da FETRAMESP, companheiro Denilson Bandeira. Convido agora o coordenador do MAST e da executiva da CSB, Lino de Macedo. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulo de Faria, Dilma Pedroso. Convido agora a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Promissão, Neuza Santana. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Tietê, Valia Aparecida Borges.
Mesa composta, peço a todos agora que, de pé em posição de respeito, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Passamos a palavra agora ao nosso anfitrião, Lázaro Eugênio. Obrigado Luciano, obrigado a todos. É um prazer, uma honra para o SEAC, para a CSB, para Bauru, tê-los aqui hoje conosco. Eu preciso tecer alguns agradecimentos, mais do que uma fala, na verdade. Agradecer ao Luciano, que é diretor do SEAC de Presidente Prudente, é locutor esportivo e hoje é o nosso mestre de cerimônias, com a qualidade e a capacidade que ele tem. Agradecer ao nosso presidente Tiago, da Seccional São Paulo, que, dentro da linha de atuação da CSB estadual, trouxe a ideia de interiorizar a central, de trazer para o interior do estado de São Paulo, o maior da nossa nação, esses eventos da central sindical.
E qual o objetivo deles? O objetivo de valorização, de crescimento, de desenvolvimento dos dirigentes sindicais. Claro que vem isso na pessoa do nosso presidente Neto, porque desde antes da vigência da reforma trabalhista, nós já estávamos, talvez a CSB tenha sido, se não a única, mas a primeira, a buscar a qualificação dos seus dirigentes sindicais. Então, na pessoa do Neto, na pessoa aqui do Tiago, eu queria agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras que aqui se fazem presentes. Muito obrigado. Preciso fazer um comentário político em relação a essa questão que nós vivemos hoje no nosso país. Vamos debater a reforma trabalhista nesse nosso evento. Todos estão debatendo ela no dia a dia, porque ela vem nos afligindo, mas precisamos ter a consciência de que são momentos como esse que vão nos dar condições, que vão nos dar qualidade para fazer o debate. Não há outro jeito, não há outra condição que não seja os trabalhadores, as entidades de classe, buscarem esse entendimento para fazer o debate e para vencê-lo. Nós estamos sendo envenenados aí, tá? Existe, de fato, algo muito ruim contra o movimento sindical. Mas é desse veneno que nós faremos o antídoto. Com capacidade, com inteligência, com estratégia, com desenvolvimento pessoal, com mudança de rumo, que é necessário que seja feito. Então, tenha hoje um excelente evento, tenhamos todos nós, com a graça de Deus, aí, aqueles que estão vindo de fora, também um excelente retorno. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao presidente da Seccional São Paulo, da CSB, Tiago Pereira. Boa tarde a todos, a todas. Oxe, está meio fraca aí. Boa tarde. Opa, depois do almoço, tem algumas pessoas que não almoçaram, estão meio devagar, mas tranquilo. É uma satisfação imensa a gente ter vocês aqui, vocês terem deslocado os sindicatos de vocês, a entidade, ter vindo aqui. Nós entendemos que o ato é da CSB São Paulo, mas nós temos alguns políticos aqui presentes também, porque nós vamos ter um ato político mais à tarde aí, que vai ter a presença do pré-candidato aí, Ciro Gomes vai estar presente, mas eu queria aqui agradecer a presença, a honra, que nós estamos brigando, hein, Lázaro? PO aí, bandeira, para trazer o nosso presidente nacional aí, num evento da CSB São Paulo, mas demorou, mas conseguimos trazer o nosso presidente aí, nosso camarada Neto aí, o nosso anfitrião aí, Lázaro, sempre que a gente pede, sempre que a gente convoca, Lázaro, vai ter um evento da CSB São Paulo, hein? Sempre está presente. Muito obrigado pela recepção que você faz para a gente aí, Lázaro. PO, nosso companheiro aí. Bandeira, eu não vou cumprimentar todo mundo, mas cumprimentar aqui Álvaro Egé, nosso secretário nacional aí da CSB. Emerson, meu tesoureiro, o homem forte aí da CSB São Paulo. A Cidinha, onde eu cumprimento todas as mulheres aí que estão presentes aí. E não posso deixar aqui de falar da importância que nós vamos ter agora em outubro. De nós pensarmos nos trabalhadores. E por isso, nós temos dois companheiros aqui que estão dando o seu nome, sua cara a tapa, para que possa representar nós, tanto lá no Congresso como na Assembleia Legislativa, que é o companheiro Aires, nosso pré-candidato a deputado federal. Aires, pode contar com a CSB São Paulo, você sabe disso, você vem participando de todos os eventos que a CSB São Paulo vem fazendo pelo Estado, e você sabe que nós temos esse compromisso contigo, e não vai romper agora e jamais vai ser rompido. E que em outubro nós vamos mostrar para todos os trabalhadores da importância que vai ter você lá no Congresso, junto com a Cassiano, companheiro aí, estou conhecendo ele hoje, mas eu já venho acompanhando ele pelas redes sociais e tal. Seja bem-vindo aí, CSB fica muito feliz com você aí. Mas eu queria fazer uma saudação especial a um companheiro que está chegando aqui na CSB hoje. Eu pediria que ele levantasse, o Gilson, companheiro do Sindicop, de Bauru e região, está se filiando à CSB hoje. Nós estamos namorando com ele já faz algum tempo, aí o Neto já namorou com ele, todo mundo vem namorando com ele, mas estava difícil para trazer.
sindicato dele. O sindicato dele, isso, não ele. E aí, a gente tem a honra de receber aqui o companheiro do Sindicop de Bauru região. Seja muito bem-vindo. É o mais novo filiado da CSB. Enquanto muitas centrais estão aí chorando, que acabou o imposto sindical, a CSB, ela vem crescendo, ela vem investindo, ela vem trazendo seu compromisso com os trabalhadores e vindo para o interior de São Paulo e do Brasil. E com isso, nós estamos trazendo um grande companheiro aí, Gilson. Gilson, seja bem-vindo. Que você precisar da CSB Nacional, você pode falar com a gente. Da CSB São Paulo também. Pode contar com a gente, o que tiver ao nosso alcance, estará sempre à disposição para vocês aí. E eu deixo um grande abraço aí, porque eu acho que o pessoal está vindo aqui mais para também ver a palestra aí do nosso palestrante, aí, como o Antônio Neto, como o doutor Luiz Henrique Rafael e a doutora Augusta. Então, eu deixo aqui o agradecimento a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Passo a palavra agora para falar em nome da Diretoria Nacional da CSB, companheiro Álvaro Egeia. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras, dirigentes sindicais, advogados e convidados, companheiros do PDT, companheiros do PSB, enfim, a todos que estão presentes aqui. É uma grande honra participar de um evento como esse, onde, mais uma vez, a CSB mobiliza os sindicatos da região. Essa é a 4ª ou 5ª região que a CSB, seccional de São Paulo, vem fazendo pelo Estado de São Paulo. Vai continuar essa linha de trabalho, porque é muito importante que a gente traga as informações, traga as orientações, a linha política e a linha jurídica da central, para que a gente possa cada vez mais coesionar a nossa central no enfrentamento dessa conjuntura tão adversa para todos nós. Quero saudar a todos, saudar a mesa, saudar Antônio Neto, nosso presidente, saudar o Tiago Pereira, que preside a Seccional São Paulo, saudar o Lázaro, que fez um esforço extraordinário, junto com todos os companheiros da Seccional aqui de São Paulo, para organizar esse evento magnífico aqui da Central. Saudar os nossos palestrantes e dizer que o nosso pensamento é um só. Se tem um terreno onde nós podemos e devemos ser fortes, é na nossa categoria, nas fábricas e nas empresas. É a partir daí onde nós temos a nossa força, a nossa vantagem. Nós temos que confiar nessa força, nós temos que confiar na nossa organização. Porque por mais poderosos que que são os nossos adversários, aqueles setores que hoje manipulam a justiça, ninguém vai nos derrotar se nós estivermos próximos dos nossos trabalhadores, se nós estivermos na Assembleia, se nós estivermos negociando por eles e lutando por eles e ganhando os corações e mentes. Portanto, o nosso pensamento é de que nós vamos derrotar todos os nossos adversários, fortalecendo os nossos sindicatos, fortalecendo a central, fortalecendo as nossas federações, as nossas confederações. Porque a Constituição nos impõe que nós devemos sempre representar as nossas categorias. Isso não foi alterado. Portanto, o nosso pensamento estratégico é no sentido de defender os nossos representados, a nossa categoria, os trabalhadores. E onde nós temos condição de disputar e ganhar é na Assembleia. Portanto, esse é o pensamento estratégico que nós não devemos nunca nos desviar dele. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e esse é o pensamento que nós estamos trabalhando na Central. Nós vamos derrotá-los, é na Assembleia, é na fábrica, é na empresa, é nesse processo de mobilização, de resistência e de negociação. E como disse o Tiago, em outubro, vamos derrotar essa canalha. Vamos derrotar esses bandidos que deram o golpe e que estão entregando as riquezas para o estrangeiro, que fizeram essa reforma para destruir a nossa legislação trabalhista e destruir a organização sindical. Vamos derrotar essa canalha. Mais tarde estará aqui um grande brasileiro. Preste muita atenção no que vai dizer Ciro Gomes.
e ouçam com muita atenção 3 eminentes palestrantes que vão dizer hoje aqui: Antônio Neto, Dr. Luiz Henrique Rafael e a doutora Augusta, a quem eu deixo minha saudação. Um grande abraço. Registramos a presença do Rubens Romão Fagundes, que é secretário-geral da Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Estado de São Paulo, o Carlos Eduardo, que é vice-presidente da Juventude do PDT de Bauru, o Cláudio dos Santos, o TED, que é diretor de Finanças da Federação dos Servidores Públicos de São Paulo, do André Gaeta, que é pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Registramos também a presença do Marcelo Ribeiro, presidente do SEAC de São José dos Campos e região, e o Eduardo, presidente do SEAC de Taubaté e região. Vamos passar as nossas apresentações e gostaríamos de informar a toda a plateia que será possível fazer perguntas aos palestrantes pelo WhatsApp. Tá? Então, o número é 14 998 80 1515. Tá? 14 998 80 1515. Você pode dirigir a sua pergunta ao palestrante, colocando o seu nome e o nome da entidade ou do órgão que representa. A primeira apresentação deste evento será do Dr. Luiz Henrique Rafael, atualmente desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, foi membro do Ministério Público do Trabalho durante 20 anos, funcionário de carreira e advogado do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, por 12 anos, professor universitário e de pós-graduação, é membro da banca examinadora da prova oral e de títulos do 13º concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru. E, como destaque, Dr. Luiz Henrique foi entregador do Jornal da Cidade de Bauru, dos 13 aos 15 anos. Para falar sobre o tema, o impacto da reforma trabalhista nas relações de emprego e salário, convido à frente o doutor desembargador Luiz Henrique Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos e amigas, né? Eu não vou me enrolar muito nos cumprimentos. Faço questão de cumprimentar e agradecer o convite, mais uma vez, da CSB. Agradecer a Antônio Neto, presidente nacional da CSB. É um líder dos trabalhadores há muitos anos, né? E vem trazendo toda a sua experiência de luta para a modernização das entidades sindicais, principalmente, no caso, a CSB. É uma honra tê-lo aqui em Bauru, Neto, minha cidade natal. Sou nascido e criado aqui em Bauru, na Vila Cardia, vila próxima aqui. Então, me sinto muito honrado mesmo. Agradecer ao Lázaro, né, que é um dirigente sindical muito atuante. Eu o conheço desde que praticamente iniciou sua carreira como sindicalista aqui em Bauru. Então, dar os parabéns pela organização, está muito bem organizado, muito legal mesmo, né? E continuar, cumprimentar todos os demais membros da mesa na pessoa do Antônio Neto, tá certo? Eu tenho participado de encontros como este da CSB em várias cidades do interior, e realmente são encontros, são discussões muito produtivas, né?
bem objetivas mesmo. Nós, a doutora Augusta, eu, os demais palestrantes e os dirigentes que têm feito uso da palavra, têm falado de uma forma bem objetiva e simples mesmo, sem juridiquês, sem termos rebuscados, que é justamente para o trabalhador poder entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E falar fora da minha cidade é uma coisa muito mais fácil, ninguém me conhece. Ninguém sabe os meus truques, as mentiras que eu vou falar, as brincadeiras, mas falar aqui em casa é pior. Porque tem muitos amigos aqui que me conhecem, desde a adolescência, amigos da época de estudante, da época de trabalho, e da minha atuação aqui em Bauru como procurador. Então, a responsabilidade aumentou bastante. Espero não decepcioná-los. Tá ok? Eu vou pedir licença para a mesa, que eu gosto de falar, me misturar com o público ali. Eu me sinto um pouco, né? Sabe que o peão ele fica meio assim, parece que me sinto meio acorrentado. Eu não gosto de ficar. Então, vou dar a volta aqui. Até para o pessoal acordar, né? Dá licença. Sai aqui, né? Pronto. Apareci. Gente, o que eu vou falar é sobre a Lei 13.467, a lei da reforma trabalhista, né? Reforma essa que tem sido muito discutida, principalmente no âmbito sindical de trabalhadores. E eu vou deixar uma coisa clara para vocês. Atualmente, eu exerço o cargo de desembargador do TRT da 15ª Região. Fui advogado, membro do Ministério Público. Vários amigos estão aqui, conhecem meu jeito de atuar, como eu atuava no Ministério Público. Só que hoje eu sou magistrado, então eu tenho que me limitar a tecer minhas considerações jurídicas. Senão eu pegaria uma metralhadora e saía matando um monte de gente aí, que eu acho que a reforma foi muito injusta. Porém, eu não posso, né, passar do ponto. Então, talvez vocês se sintam decepcionados com a minha fala. É um pouco até, vamos dizer, ser carinhosa com a reforma trabalhista. Vou tentar puxar alguma coisa que sirva, de verdade, para melhorar as relações de trabalho, que na grande maioria o texto ele é impiedoso. Né? A gente percebe, a gente nota, quem está militando há 30 anos, como nós aí, no mundo do direito do trabalho, a gente nota que para elaborar o texto da reforma, chamaram os especialistas do setor patronal, de cada setor, onde você tem problema? Ah, o meu problema é a jornada. Então tá, vamos mudar aqui. O outro, o meu problema é a assembleia. Ah, então vamos mudar. A reforma foi feita para os patrões. Eu não vi nenhum item da reforma que beneficie o trabalhador. Ela pode até flexibilizar, mas diretamente beneficiar, não vi. Vamos dizer assim, a reforma trouxe um novo direito para o trabalhador. Alguém sabe de algum? Pode dizer. Foi criado algum novo direito para o trabalhador? Alguma vantagem nova? Alguma facilidade nova para os sindicatos, por exemplo? Não. Eu até outro dia, eu já vou entrar no tema, eu gosto de fazer esse comentário prévio. Eu vi uma entrevista de um professor da USP, mas só que ele é sociólogo, ele estava falando sobre direito do trabalho, mas ele é conhecido, o Zé Pastore. Toda vez que o Estado brasileiro se propõe a diminuir direitos trabalhistas, chamou o Pastore. Foi assim na época das cooperativas de trabalho, lembram? Foi alterado, acrescido um parágrafo único do artigo 442 da CLT, Neto, que criou a malfadada figura da intermediação de mão de obra por cooperativa. Então, esse cidadão, que foi derrotado, toda a tese dele foi derrotada no judiciário, durante anos de luta, né, para combater, né, Polaco? Né, Jota? Para combater o cooperativismo falso no meio rural e no meio urbano também. Esse cidadão deu uma entrevista outro dia numa rádio democrática, a Rádio Jovem Pan, progressista. Ele falou assim, o que você tem visto de bom nessa reforma? Ah, o mais importante é a segurança jurídica que ela trouxe. Como assim, seu Zé Pastore? É assim, porque antes, o trabalhador entrava com ação, tudo que ele pedia ele ganhava na justiça. Agora não, agora ele pode ser punido. Ou seja, essa é a grande segurança jurídica que as empresas têm. De o trabalhador não poder pedir os seus direitos sonegados durante o contrato de trabalho na justiça do trabalho. Essa que é a grande estacada. Mas isso aí é a ponta, né? Os advogados que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Essa é a ponta, é o final do objetivo da reforma. Mas vamos começar, então. Como é que mexe esse trem aqui mesmo? Aqui, né? Lateral. Tá. Eu já falei sobre esse tema várias vezes, talvez eu seja repetitivo para alguns aqui, mas algumas pessoas, acho que pelo menos 50% da plateia, não ouviu essa fala minha. Mas eu vou tentar encurtar um pouco, porque a tarde é longa e temos muitas pessoas brilhantes para falar aqui.
Gente, o direito do trabalho, ele começa, ele foi moldado, ele surgiu, né? Ele foi forjado na escravidão. É fácil a gente lembrar, isso é muito recente, 2 séculos e meio atrás. Só existia escravidão. Os mais fortes escravizavam os mais fracos. Os países ricos invadiam os países pobres, né, os condados, os feudos, e escravizavam as pessoas. A própria Bíblia descreve isso. Os exércitos tomavam determinadas regiões e escravizavam os seres humanos. Surgiu o direito do trabalho porque havia escravidão. Então, olha só, ao contrário dos outros ramos do direito, como o direito penal e o direito civil, que teve origem para proteger o patrimônio dos seres humanos que tinham dinheiro, né, que tinham força, que foi um dos primeiros a ser criado no mundo, foi o direito de propriedade. Ó, isso aqui é meu, aquilo que você não pode entrar. E depois veio o direito penal para punir os pobres, que procuravam tirar alguma coisa de quem tinha propriedade. Agora, o direito do trabalho não. O direito do trabalho demorou milhares de anos. E na era cristã, né, 1.800 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, ou da morte de Jesus Cristo, é que veio o direito do trabalho, que surgiu com a Revolução Industrial. É recente. E para começar a existir o direito do trabalho, vejam só, as mulheres que estão aqui, que são as grandes responsáveis pela origem das primeiras normas trabalhistas. Porque com o advento da Revolução Industrial, as mulheres, que sempre tiveram dupla jornada, né, que trabalhavam 16 horas por dia, e as crianças também trabalhavam, elas pararam de trabalhar um dia e fizeram greves. Então, para proteger a família e o direito das mulheres darem atenção para a família e para os filhos, surgiram as primeiras normas de direito do trabalho no mundo, que eram normas para limitar a jornada. Daí surgiu a semana inglesa. Aí a igreja interferiu para ter um dia de descanso, pelo menos, para poder ir na missa ou ir no culto. Então, foi na base da marra, de muita luta, de muita morte, de muita gente mutilada, que surgiram as primeiras normas de direito do trabalho após a Revolução Industrial. E por conta também da Revolução Industrial, surgiram as primeiras formas primitivas de associação de trabalhadores, que deu origem depois aos sindicatos. Tá ok? E no Brasil? No Brasil, demorou mais ainda. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Muita gente não sabe disso. Mas os nossos aristocratas demoraram mais do que todos os países, até a Bolívia, o Paraguai, aboliram a escravidão antes do Brasil. E depois da escravidão, o Brasil passou a receber imigrantes da Europa, que fugiram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e vieram as primeiras formas de organização sindical, já no modelo europeu, no modelo socialista, né, inspirado nos operários europeus. E veio depois, eu não vou entrar em detalhes, veio a CLT, com Getúlio Vargas, em 43. Então, a história do direito do trabalho nosso, ela também é muito nova. É uma adolescente ainda. Na verdade, a CLT não é velha. Falar que a CLT é velha, não é. Todo mundo trata mal a CLT, né? A imprensa, os setores econômicos, produtivos, tratam mal. Essa velha CLT, vetusta, arcaica, isso é mentira. Eu posso falar que é mentira. A CLT, ela veio para dar o primeiro marco de proteção ao trabalhador. E por que ao trabalhador? Porque o patrão, normalmente, é que detém o domínio dos meios de produção, ele é mais forte que o empregado. Tirando aquelas empresinhas pequenas de ponta de vila, ou da periferia, né, que o patrão trabalha junto com o empregado, às vezes uma pequena borracheria, uma pequena oficina. Na maioria dos casos, o patrão é forte e o empregado é fraco, do ponto de vista econômico. Porque, segundo a CLT, o patrão contrata, ele escolhe o empregado, ele dirige a prestação pessoal de serviço, ele administra o contrato de trabalho, paga o salário e manda embora o que ele quiser. Tirando as hipóteses de estabilidade, do dirigente sindical, cepeiro. Mas é o patrão que domina, que detém o poder de comando do contrato de trabalho. E por que a lei ela protege mais o trabalhador? Porque o trabalhador é o elo mais fraco dessa relação. E a CLT, voltando no caso da CLT, ela, ao contrário do que muitos dizem, que ela é velha, obsoleta, que é um diploma antigo, não é. Ela foi sendo mudada. Em 67, houve um grande baque na CLT. Acabou a estabilidade decenal e foi instituído o Fundo de Garantia, durante a ditadura militar. Para quê? Para facilitar as demissões. Criou-se um fundo, e esse fundo é cobrado de toda a sociedade, que o patrão ele recolhe do bolso dele, mas ele joga na conta final, no preço. Quem acaba pagando o FGTS mesmo
é o povo, é o consumidor que paga para ter um fundo que vai acolher o trabalhador no dia da demissão. Hoje esse fundo tem centenas de outras atribuições, né? Financia aí obras de saneamento básico, infraestrutura e um monte de coisa. E a própria casa própria. Então, a grande mudança da CLT foi em 67, já houve uma flexibilização. Depois veio a lei do trabalho rural, a lei do trabalho temporário, essa que foi alterada também na reforma trabalhista, temporário. E em 1998, houve uma grande tentativa, na época, de, vamos dizer assim, arrebentar com a CLT. Na verdade, houve, e de até extinguir a Justiça do Trabalho. Quem se lembra disso? Houve muita resistência, então se contentou com criação de banco de horas, compensação de jornada e com o fim da representação classista, lembra? Na Justiça do Trabalho. Acabaram com a representação classista. Então, esse histórico de mudanças, a gente não pode esquecer dele. Porque é mentira quando a imprensa divulga que a CLT, que rege os contratos de trabalho hoje, é a de 43, não é. Isso fora, gente, dezenas de outras leis esparsas, extravagantes, que foram sendo editadas e foram mudando as relações de trabalho, né, de algumas categorias e tudo mais. Esse pequeno histórico, então, é necessário para saber o que a Lei 13.467 fez com a CLT. A CLT é um código, correto? Existe o Código Civil, não é? Código Penal. Cada ramo do direito possui uma codificação. A CLT, a velhinha CLT, ela, apesar de se chamar consolidação, ela é um código de direito do trabalho e de direito processual do trabalho. Que ela tem normas de caráter geral sobre direito do trabalho, sobre férias, sobre contrato. Tem normas sobre algumas profissões. E também, no final, ela tem normas sobre o processo do trabalho. Como que tramita a ação trabalhista, a execução do processo do trabalho. Ela é um código. E vejam só, a primeira a primeira falha gritante da tramitação da Lei 13.467 foi o processo legislativo que ela percorreu. Porque para modificar um código, o processo legislativo, a votação na Câmara e no Senado, ele é especial, ele é diferente, ele requer muito mais estudos, debates nas comissões, e isso foi desrespeitado. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, para mudar o Código Civil, o projeto de lei demorou 22 anos de tramitação no Congresso Nacional. Por quê? O Código Civil muda a vida das pessoas, dos civis, da civilização brasileira. Um outro exemplo de tramitação especial, a mudança do Código de Processo Civil. A última tinha sido em 94. E a outra foi em 2015. Demorou 12 anos a tramitação do projeto de lei de reforma do CPC. A CLT, a Lei 13.467, ela tramitou durante 5 meses. Ou seja, alguma coisa estava errada. A pressa, a correria para aprovar, era inexplicável. É uma coisa inexplicável. É como, por exemplo, você ganhar o título mundial de clubes no Japão e não ter sido campeão da Libertadores. É uma coisa inexplicável. Gente, é inexplicável. Isso faz parte, olha, isso faz parte de uma estratégia minha para ver se vocês estão dormindo ou não. Estão cochilando ou não. Porque eu falo muito rápido, às vezes, né? Mas é inexplicável, na verdade. É um pré-requisito para tramitar um projeto de mudança de código, ele passar por uma série de votações, de tramitações, de audiências públicas. A lei da reforma trabalhista teve dia que teve 10 audiências públicas. Não é, Neto? Você participou de talvez vários dirigentes sindicais que estão aqui tenham participado. Mas era assim, para inglês ver, ou seja, para brasileiro ver. Era para nós, não existiu tramitação. Esse projeto que autorou a CLT, ele não foi discutido com a sociedade. Esses deputados que votaram, e senadores, a Lei 13.467, eles não colocaram isso na proposta deles quando eles foram eleitos. Eu duvido que algum deputado desse, quando fez campanha, olha, minha proposta é fazer isso com a CLT, ó, não teriam sido eleitos. Então, foi uma forma de usurpar o poder constitucional, o poder legislativo, e transformar uma reforma num golpe contra o direito do trabalho e o direito sindical. Eu digo isso porque alguns exemplos que eu vou dar, vocês vão ver que é incompatível a alteração que foi feita com os princípios que estão na CLT, na nossa Constituição Federal. Eu não falei que a legislação brasileira, em princípio, ela protege o trabalhador? Ela protege.
Porque tem que proteger. Você tem que proteger quem é desigual. Porque o caixa do Bradesco é igual um acionista majoritário do Bradesco? Um diretor? Não é. É inferior. Então, é diferente, por exemplo, da Coca-Cola contratar uma agência de propaganda e marketing milionária americana para fazer sua propaganda. São duas gigantes empresariais que têm uma relação regida pelo direito civil. Eles têm igualdade de direitos ou igualdade de forças para fazer um contrato, ou para discutir esse contrato na justiça. Patrão e empregado, não. Porque vigora no direito do trabalho o princípio protetor. Certo? Indúbio pro réu, indúbio pro mísero, na dúvida em prol do trabalhador, que é a parte mais fraca. O Brasil não pode ter vergonha de dizer isso. É que alguns capitalistas neoliberais, que só pensam no lucro, né, os financistas, dizem que o direito do trabalho impede o desenvolvimento de um país. O direito do trabalho emperra a competitividade. Ora, os países mais desenvolvidos do mundo, principalmente os países europeus, e até os Estados Unidos da América, que é um modelão para tudo, né? Que a gente copia tudo dos Estados Unidos. Então, vamos copiar a proteção que eles têm lá, o trabalhador de lá. Ah, mas vamos dizer assim, os Estados Unidos não tem justiça do trabalho, não tem direito do trabalho. Não tem? Tem. Todas as questões trabalhistas são discutidas na justiça comum estadual. E o cidadão é protegido. Se um trabalhador... Sim. As ações, né, trabalhistas, bem excelente a intervenção, são as ações de classe, que elas têm um espectro. Quando um trabalhador move uma ação, por exemplo, contra uma pequena rede de supermercado, ou tipo Walmart, sobre jornada de trabalho, sobre estabilidade da gestão e tal, sobre norma de segurança, aquela ação, o juiz dá um efeito erga omnes, ele dá efeito para todo mundo. Por isso que tem poucas ações, porque lá o direito evoluiu de uma forma que ele despersonaliza o autor da ação. Ele joga para uma classe, para uma categoria. Não fica para aquela pessoa estigmatizada. Olha, aquele lá colocou a empresa no pau, não é assim? Aí não vai arrumar emprego mais, é lista negra. Não, aquele cara lá, aquela moça lá, vive colocando a empresa no pau. É assim no Brasil, não é? Então, colocar no pau é exercer um direito constitucional de ação, né, previsto no artigo 5º. Isso é colocar no pau. Gozada, tem umas expressões que a gente fica rotulado, né? Eu, por exemplo, eu tinha fama de procurador peão no Ministério Público. Vários colegas aqui sabem. Porque eu tinha uma atuação que era o meu jeito de trabalhar. Eu poderia ficar no gabinete expedindo ofício para cá, ofício para lá, requisitando fiscalização para cá, para lá. Mas eu gostava de acompanhar, às vezes, o sindicato numa denúncia de trabalho escravo, trabalho infantil, uma denúncia de descumprimento de normas de segurança. Eu tinha esse perfil, beleza. Quando eu me candidatei à vaga do 5º, do TRT, para ser desembargador, eu fui conversar com cada desembargador que ia votar em mim. Porque primeiro eu fui escolhido na minha classe. São 800 procuradores do trabalho, me escolheram uma lista sextupla. Essa lista sextupla vai para o tribunal escolhe 3. Pode ser os 3 primeiros, os 3 últimos, um do meio, um de baixo. Bom, você tem que ir lá, convencer os desembargadores que, olha, eu quero ser desembargador também, por isso, aquilo. Eu chegava em alguns gabinetes dos desembargadores e eles diziam assim, você é aquele procurador que invade fazenda, né? Sério, muitos casos. E eles lembram disso. Sim, perfeito. De acordo com o artigo 83, a Lei Complementar 75, de 93, artigo 18, letra H, que confere o poder para o Ministério Público entrar em qualquer recinto público ou privado do Brasil, onde houver uma lesão trabalhista, eu exerço essa prerrogativa. Se isso é ser peão, eu sou. Eu exercia a fama de peão, mas em cumprimento de uma lei orgânica. Então, essa fama de peão me carregou. Ele é velha. Então, olha só. A tramitação da reforma trabalhista já foi um golpe. Agora, o golpe maior, eu reservei aqui alguns itens que eu julgo são os mais graves, né? Que são tipo de assuntos que envolvem a negociação coletiva, envolvem a participação do sindicato, do trabalhador, envolvem a fiscalização do trabalho, envolve a preservação da vida e da saúde da peãozada. E isso foi mexido pesado pela D 13467. Por exemplo, jornada de trabalho. Para pactuar redução de jornada, prorrogação de jornada,
redução dos intervalos, essas matérias sempre tiveram a exigência da participação do sindicato. Ora, para que serve o sindicato, então? Se não serve para negociar a jornada? Por acordo ou convenção coletiva, não é, Paulo? Agora, pode ser por acordo individual. Então, o trabalhador está lá, sim, dentro de uma indústria, fábrica de óleo, com 1.000 empregados, ele está na seção dele lá, ele pega voluntariamente e fala assim, patrão, pode reduzir minha jornada de almoço, fica tranquilo, viu? Individualmente, aqui eu tenho autonomia, você não vai me mandar embora se eu não quiser mesmo, eu vou ficar aqui. É isso que acontece. O patrão chega lá no RH assim, olha, seguinte, ó, assina esse acordo aqui, se não assinar, vai ser mandado embora, porque tem 14 milhões na fila. É assim. Então, por que a lei exigia participação do sindicato nessas negociações sobre jornada? Porque o sindicato é um órgão à parte. Ele não personifica naquele trabalhador a defesa de um direito. Gente, o trabalhador ele vive diariamente, quando ele comparece para trabalhar, ele vai na empresa, ele vai numa fazenda, ele vai no hospital, ele vive sob coação econômica. Coação econômica é o que é? Ele precisa de emprego. Ele tem medo de ser mandado embora. Por isso, ele não quer contrariar o patrão. Você já acha que os patrões adoram os sindicatos? Quando ele contrata, faz uma entrevista, ela, ô, tudo bem? Você vai trabalhar aqui nesse setor? Ó, filia o sindicato aqui, hein? Que eu quero ver se vocês são organizados mesmo, vocês vão conquistar bons aumentos. Eu quero que você filie esse sindicato. É assim que acontece? Não. Ao contrário. Ou quando o sindicato é muito pelego, sem vergonha, que eu já vi caso, aí está todo mundo filiado. Aí autorizou o desconto do essencial, do confederativo, tudo, porque o sindicato não existe. Quando o sindicato é bom, tal posição está na hora, está no ato da contratação. Então é assim. Então, olha só, a Lei 13.467 quebrou essa exigência de participação, de negociação coletiva, para mexer na jornada. Ela acabou com o tempo à disposição, gente. Foi uma conquista de décadas do trabalhador, a hora itinere. Quando você vai trabalhar num local de difícil acesso, que não é servido por transporte público, e a empresa te leva, quando ela te pega num lugar longe, você está trabalhando para ela. Isso foi jurisprudência, súmula, virou lei, aí num dia, um passe de mágica, pessoal, não é mais tempo à disposição, tá? É uma lei para dar segurança jurídica, como disse o presidente da República na época, como Zé Pastore. Isso é dar segurança jurídica? De uma hora para outra, do nada, o tempo à disposição, não é mais à disposição, é à disposição de quem? O trabalhador rural que entra naquele ônibus novo, com ar-condicionado, com segurança, com freio ABS. Eu nunca vi uma usina comprar um ônibus zero, ou uma empresa agrícola comprar um ônibus 0 quilômetro para transportar o trabalhador. Eu nunca vi. Geralmente o ônibus tem 30, 40 anos de uso no transporte coletivo da cidade. Quando ele está ferrado, para não dizer fudido, ele vai e pinta de rural. Então, mesmo com esse transporte ridículo, vergonhoso, que era em caminhão, lembra, gente? Né? Era em caminhão. Muita gente morreu em acidente de caminhão nesse interior de São Paulo. Aí o Ministério Público, eu lembro muito bem, em 96, começou a entrar com ações para transportar Aqui em Bauru tem um acidente trágico. O doutor lembra? Um caminhão de colhedores de cana bateu de frente com um ônibus, morreu um monte de trabalhador aqui na Bauru Jaú. Ela era pista simples ainda. Então, olha só, mexer em tempo à disposição, tempo parcial. O que é tempo parcial? É só para favorecer quem? O patrão. Bom, esse é um dos itens que dá segurança jurídica para o patrão da reforma. Outras transformações. Teletrabalho. Vamos dizer, olha, eu faço teletrabalho, tá? Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou fazer um teletrabalho. Com o meu toque da assinatura digital pifou, o motorista trouxe um outro, eu vou ter que assinar decisões lá no PJE do tribunal. Beleza? Beleza. Isso para agilizar o processo, para beneficiar as partes, para o processo demorar menos, para não ficar fazendo juntada, carimbo, é ótimo. Agora, esse teletrabalho que foi oficializado, ele não tem regras. Tem pouquíssimas regras. Eu sou a favor do teletrabalho, sim. Eu acho que muitas profissões, muitos ramos de atividade econômica, o trabalhador até melhora o rendimento tendo fora daquele ambiente, né? Aquele ambiente industrial, comercial, fechado.
Mas esse teletrabalho é o único ponto da reforma que eu acho um dos únicos, que é um avanço, mas ele precisa ser lapidado. Por exemplo, o trabalhador vai ficar em casa. Quem que é o responsável pela ergonomia? Pela posição de trabalho, pela temperatura, pela energia consumida? Então, ficou tudo nas costas do trabalhador. Pelo acidente. Então, é um ponto que é razoável, é um avanço? É. Ele acompanhou o desenvolvimento econômico, né, a tecnologia, mas precisa ser mexido. Agora, essa é a pérola, uma das pérolas da reforma, é dizer, o que é contrato de trabalho, gente? É a relação de emprego. Ele corresponde à relação de emprego. Acordo tácito ou expresso, que corresponde à relação de emprego. Então, uma empresa contrata um empregado, assina um contrato de trabalho ou anota a carteira de trabalho, certo? Se o contrato contém algumas especificações, mas aí faz um contrato à parte, beleza? O contrato de trabalho é a base de tudo. É a partir do contrato de trabalho que se conta o tempo para contribuição para a Previdência, que o trabalhador tem proteção contra acidentes de trabalho, doença do trabalho, não é verdade? É o contrato de trabalho que é a base de tudo. Pois bem, a reforma disse veio o seguinte, ela criou um parágrafo ali no artigo 442, dizendo que o seguinte, que o trabalho autônomo realizado por uma empresa com pessoalidade é a própria pessoa contratada, é um dos requisitos do contrato de trabalho. Com habitualidade é você trabalhar todo dia. Com todos os requisitos do contrato de trabalho, mas se contratar como autônomo, não tem direito trabalhista. Como que pode um cara ou uma moça trabalhar numa empresa todo dia, das 8 às 6 ou das 7 às 5, receber salário e dizer que não é empregado, que é autônomo? Que merda é essa, gente? Vocês estão conseguindo enxergar isso? Não dá. Ó, isso aqui é verde, né? Isso aqui é azul. Agora, autônomo é o contrário do empregado. O empregado tem subordinação. O autônomo tem autonomia. Ele pode escolher para quem ele trabalha. Então, é incompatível com a CLT. Eu não consigo enxergar uma lógica nessa alteração. Vocês acham que ela foi feita para quê? Para prejudicar o trabalhador. As empresas agora, então, podem contratar todo mundo como autônomo, de um dia para a noite. Eu não enxergo. É que a mesma coisa que falar para mim, cadê a taça do Palmeiras? Eu não enxergo a taça do Mundial. Eu não estou vendo. Ué. Ó, em homenagem ao Neto, essa bandeira é verde, né? Mas a taça eu não vi, gente. Não vi. Eu recebo um monte de WhatsApp falando uma foto da Gazeta, uma taça, puseram uma taça, ela parece a taça de Roland Garros. Eu falei, amigo, essa taça é do troféu do Roland Garros. Mas, voltando à realidade aqui, tem gente acordada, hein? Morderam. Neto, com todo respeito ao glorioso Alviverde, né? Mas eu vou falar do São Paulo e do Santos já. Então, vejam só, como é que pode uma lei alterar a CLT, dizer que um trabalhador que preenche todos os requisitos do contrato de emprego, ele não é empregado? Então, gente, é vergonhoso o texto. Juridicamente falando, é uma aberração jurídica. Colocar no mesmo diploma que protege o trabalhador, uma norma que desprotege. Qual o interesse disso? Tumultuar. Não é dar segurança jurídica. Isso dá segurança jurídica, Paulo? No mesmo contexto da norma que regula o contrato de trabalho, você dizer que não é contrato de trabalho. Isso é segurança jurídica? É insegurança jurídica. Bom, como é que eu estou de tempo? Vão me avisando aí. Bom, trabalho intermitente. Por favor, sai aqui. Obrigado. O trabalho intermitente, aí eu vou mudar um pouco de figura. É realmente uma conquista. Uma conquista, um avanço. Realmente, um avanço. Eu acho que a classe patronal avançou demais. Como avançaram com o trabalho intermitente? Joga no lombo do trabalhador o risco do negócio. Ó, quando tiver trabalho, você vem. Quando tiver, você fica esperando. Mas se você não vier, também você toma uma multa. Ah, você pode trabalhar no contrato intermitente para outro. Mas como se eu estou te esperando você me convocar? O trabalho intermitente é quase uma escravidão. Vai propiciar que o trabalhador ganhe menos que o salário mínimo. Que ele recolha para a Previdência menos do que o mínimo para aposentar. Esse trabalho intermitente poderia até existir. Poderia. Se não houver trabalho, eu pago o piso da categoria.
Então, se o metalúrgico for intermitente, se ele ficar 3 dias em casa, não vai diminuir o salário dele por conta disso. Correto? Existe trabalho intermitente no mundo? Existe, mas tem proteção. Esse aqui deixou sem camisa o trabalhador. Sem bota, sem nada. Eu não vou nem, olha, não vou nem comentar. Não vou nem comentar, que não dá para comentar, gente. O trabalho intermitente, do jeito que ficou tudo nas costas, sob a responsabilidade do trabalhador. O risco do negócio passou. Ao contrário do que está previsto na CLT, que diz no artigo 2º lá que a empregadora é a empresa que admite, assalaria, né? E dirige a prestação. A empresa que? Assumindo os riscos de empreendimento. Quem que é o risco de empreendimento? É do patrão, não é do trabalhador. Então, o trabalho intermitente não dá nem para comentar. Tem que brigar contra ele, não pode aceitar. A questão é, o mesmo sociólogo investido na condição de jurista, que falou outro dia na progressista Rádio Jovem Pan, que a reforma ela trouxe segurança jurídica, ele defendeu o trabalho intermitente, que vai gerar 10 milhões de empregos. O ministro do Trabalho também, quando aprovou a reforma, disse que ia gerar 10 milhões de empregos. O Michel Temer falou que era uma ponte para o futuro. É uma ponte para o Afeganistão. É uma ponte para o Paquistão. Estão querendo paquistanizar o Brasil. É verdade. De vez em quando a gente vê na mídia aquelas denúncias daquelas mulheres trabalhando para aquelas grandes marcas de confecção, trabalhando 10, 15, 20 horas de trabalho, sem direito nenhum. É isso que querem para o Brasil. É precarização total. Agora, vai falar isso no tribunal, aí eu tomo porrada. A Justiça do Trabalho tem uma grande missão nesse contexto que eu estou falando. Primeiro, entender a lógica e a origem da reforma. Não é a mera aplicação da lei, pura e simples. Porque se for para fazer isso, não precisa de juiz. É só um computador. É pôr lá o problema e apertar Enter. Mesma coisa para o advogado. Você não pode entrar. Todo o risco agora do empregado, para que entrar com a ação, então? Você vai levar pau. A Justiça do Trabalho tem um papel fundamental nisso. Eu digo lá nas sessões, e vou continuar dizendo na sessão de dissídios coletivos e do Pleno. Se a Justiça do Trabalho não lutar para preservar sua competência material, prevista na Constituição, prevista na CLT, ela vai acabar. Ela vai acabar antes dos sindicatos, porque os sindicatos vão ficar. Porque vai haver negociação coletiva, ou bem ou mal vai haver. Mas o Estado, a tendência do Estado é diminuir. Só se fala nisso, diminuir a intervenção do Estado nas relações de trabalho. Diminuir. Até o ministro Fux falou isso no julgamento da primeira DIN, que a doutora Augusta vai abordar. O Estado não pode interferir. Então, pau na negociação coletiva. Pau nos acordos e convenções coletivas. Mas se a Justiça do Trabalho não enfrentar os problemas que a reforma trouxe, enfrentar, sim, categoricamente, analisando juridicamente, constitucionalmente, isso pode, isso não pode, isso está errado, isso não está. Se for aplicar meramente a aplicação, ela vai virar uma repetidora, ela vai ser substituída por uma empresa terceirizada. Com certeza. Por exemplo, vou terminar, que meu tempo está escoando. Um outro ponto que é interessante é a terceirização, gente. Essa tarde de terceirização, desde que eu me existo por gente, eu escuto falar nela. Eu fui advogado de banco, defendia um banco estadual que praticava a terceirização. Ilegal. Um advogado era pago para isso, mas defendia. Demorou, até que fizeram uma súmula. Súmula 331 do TST, que regulou parcialmente a terceirização no Brasil. Não tem lei regulando. Só existia a Lei 6.019, que é do trabalho temporário, que é as categorias que contratam, como o comércio, na época de Natal, os hotéis, bares, contratam em temporadas. Mas olha só a genialidade da reforma. Primeiro, vocês vão lembrar que o ano passado houve uma votação de um projeto de terceirização que mudava a Lei 6.019. Aí como chama lá o bochechudo da presidente da Câmara? Maia. Ele pôs em votação um projeto de 98, tudo atrapalhado. Aprovou, mudou a Lei 6.019 e disse que estava aprovada a terceirização. Não estava. Ele mexeu errado. Aí veio a Lei 13.467, aí mexeu feio. Aí mexeu bonito. Através de uma mudança feita pela Lei 13.467, na Lei 6.019, que eu acho que não tem nada a ver, ela teria que mexer na CLT, por isso que vai dar para combater, mas oficializou a terceirização geral. A terceirização ampla e restrita, como está preconizado na reforma, gente, ela acaba com o conceito de categoria profissional.
Se eu sou dono de uma montadora de veículo e eu pago o salário do metalúrgico, e eu posso terceirizar tudo, você acha que eu vou terceirizar e enquadrar como metalúrgico? Eu vou enquadrar na categoria da prestação de serviço. Acabou a categoria. Acabou a database. Se ela for aplicada do jeito que está, acaba com o ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. E ela está dizendo isso, que pode terceirizar qualquer atividade. Fim, meio, intermediária, da beirada. Já pensou uma escola sem professor? Então, vou terceirizar o piloto de avião. E o poder de comando? E aí? E o poder disciplinar? E o cumprimento das normas de segurança? Se o terceirizado não cumprir, não usar um capacete, eu não posso nem punir, não é meu empregado. Eu não posso mandar embora. Olha o ridículo da alteração. Então, ó, vamos correr. É assim, o tempo é curto, hein? O tempo é curto, mas dá para eu dar mais uma pincelada, uma patadinha no Santos e no São Paulo. Falta eles dois só. Imposto sindical. Eu vou falar menos sobre esse tema, porque a doutora Augusta, ela vem trabalhando nisso faz tempo, ela é a advogada que vem exorcizando as ações, orientando o corpo jurídico da CSB, de vários sindicatos, e ela vai ela vai mais a fundo sobre o tema. O que eu posso dizer é o seguinte: recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Madin, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, contra o dispositivo da Lei 13.467, que prevê a autorização do trabalhador para descontar o imposto sindical. Eu entendo que é inconstitucional, tenho feito isso em vários processos, decidido dessa maneira, porque essa alteração não poderia ser feita por lei ordinária, mas sim por lei complementar. Bom, essa é uma tese. Como é que você vai autorizar a cobrança do imposto se você é o devedor? Eu vou chegar na Receita, vou ligar na Receita, ó, esse ano eu não posso pagar imposto de renda, estou meio apertado, hein? Ou vou ligar para o prefeito, ó, IPTU não dá. Posso ficar pagar ano que vem? Não, então, o imposto, o nome já diz, imposto. Tá. Aí o Supremo veio e falou que não é inconstitucional. Apesar de que a decisão do Supremo eu não li ainda, ela não foi publicada, a doutora Augusta vai abordar, eu acho, esse tema. Mas, de qualquer forma, eu entendo que é inconstitucional. E a decisão do Supremo nadinha não teve a repercussão geral. Não foi dada a repercussão geral. E não tem efeito vinculante, ela não virou súmula. Logo, o judiciário é livre, na sua independência funcional, para julgar em cada caso concreto. Entretanto, tem outro ponto que o Supremo chegou a avançar, que eu li os comentários, onde os ministros que votaram contra o relator Fachin, eles disseram o seguinte, que o Estado não pode interferir na relação capital e trabalho, é melhor eles resolverem isso na negociação coletiva. Beleza, então, gente, a Assembleia Geral da categoria, ela não tem soberania para aprovar uma pauta de reivindicações? Ela não tem soberania para concordar com uma proposta de celebrar um acordo ou convenção? Ela pode fixar uma contribuição assistencial confederativa? Logo, gente, a Assembleia também tem o poder de autorizar previamente, expressamente, o desconto da contribuição sindical. No meu modo de ver é isso. Vou encurtar o raciocínio por isso, tá? A doutora Augusta vai falar mais. Então, gente, é isso. Contribuição sindical, ela acabou? Não. A imprensa vive dizendo, mesmo extinta, desembargador Luiz Henrique manda a empresa pagar a contribuição sindical. Extinta onde, velho? Criaram uma autorização. Mas extinta ela não foi. Porque todo o contexto jurídico da contribuição sindical não foi revogado. Da contribuição não foi revogado. Existe a parcela ainda, vai para o governo, para as centrais, para as federações. Então, olha só, eu acho que eu vim aqui para falar mal da reforma. Desculpa, coitada da reforma. Eu vim para falar mal, porque ela foi mal feita, ela foi feita às pressas. Eu acho até que ela foi feita por bons juristas, advogados de empresas. Esqueceram de chamar os advogados de sindicatos. Não convidaram para a conversa, certo? E como o tema é muito grande, né? O tema é exaustivo, né? Vou deixar para que outros possam fazer. Agora, sim, é uma pena que a gente podia estar falando isso num estádio de futebol, né? A reforma trabalhista era para estar sendo discutida em um estádio de futebol. Porque ela mexe com tanta gente, e a maioria dos dirigentes sindicais e dos trabalhadores não sabe ainda o que aconteceu. Outro dia eu fui num cartório de notas, que é privatizado, né? E o cartorário me conhece e falou assim, ô Luiz Henrique, pode fazer uma pergunta. Essa reforma aí, vai melhorar mesmo? O cara é oficial do cartório, né? Fez um concurso público, ele é dono do cartório, vamos dizer assim. Vai melhorar mesmo? Falei, vai melhorar para você.
Mas o que mudou? Não sabe. Nem patrão, nem empregado. A gente for dissecar, as pessoas não sabem. Eu não falei ainda, não vai dar tempo de falar da comissão de empresa. A comissão de empresa que foi criada é uma bomba para os sindicatos. Se você ler o dispositivo, a comissão de empresa tem poder de negociar diretamente com a empresa as condições de trabalho. Ué, o que o sindicato faz, então? Eu não sei, as empresas ainda estão com o pé meio freio de mão puxado, não estão aplicando integralmente a reforma trabalhista. Acho que estão esperando passar esse ano eleitoral, né? Alguma coisa assim, mas vem bomba por aí. Daqui a pouco chega, não vou mais sentar para negociar com vocês na database. Já negociei com a comissão de empresa. Eu acho que é ilegal, é inconstitucional. Então, quer dizer, o espaço para discussão é muito grande. Vamos dizer, caberia no estádio de futebol. Não numa Kombi, que é onde cabe a torcida do Santos, por exemplo. Mas, cabe no estádio. Cabem uns 10 maracanãs aí para a gente discutir a reforma trabalhista. Agora, para finalizar, eu deixo um recado seguinte, ó. O tricolor voltou. Obrigado. Vou ficar aqui atrás. Tem as questões agora do lado. Ah, tá. Você tá aqui, ó. Já vai ter outra palestra aí lá. Ô, Luciano. Doutor, nós temos várias questões que foram trazidas aí da plenária para o senhor responder, até pelo tempo, e porque a maioria delas tem basicamente o mesmo sentido. Eu não vou nominar quem fez, mas vou discorrer resumidamente qual é a questão. A pergunta é em relação à representação de associados e não associados nas negociações coletivas. Vou pegar uma aqui, da Rosane, advogada do Sindicato Rural de Paulo de Faria e do Citetel aqui em Bauru. Podemos beneficiar e selecionar benefícios exclusivamente aos associados nas negociações coletivas? Resumindo, essas são as questões aí trazidas nesse momento. Eu queria também, se o senhor me permite, pedir para que o nosso vice-presidente nacional, Chinelo, pudesse vir aqui à mesa, por favor. Bom, é proibido? Existe algum dispositivo de lei que proíbe celebrar acordo ou convenção coletiva que obrigatoriamente tem que ser extensivo a todos os trabalhadores? A questão é o seguinte, com essa decisão do Supremo, com as decisões anteriores do Supremo sobre contribuição assistencial e confederativa, que limitam, né, a cobrança dessas contribuições apenas aos associados, né, eu entendo que o campo é fértil para que essa tese prevaleça. Ora, se eu só posso cobrar contribuição assistencial confederativa e agora do sindical, de quem me autoriza, como é que eu vou representar quem não me autoriza? O cara diz, eu não quero o sindicato, esse sindicato não me representa, mas na database ele quer o reajuste? Ele quer o vale alimentação? Ele quer o plano de saúde? Ele quer a cesta básica? Eu acho que é uma coisa normal. A reforma não prevê que o negociado prevalecerá sobre o legislado, exceto naqueles itens lá que ela nominou, e dentro daquele números clausos lá não está essa hipótese. Olha, as convenções e acordos coletivos não poderão excluir aqueles que não pagam contribuições. Não está escrito. Logo, Lázaro, eu não apreciei um caso concreto. Como procurador do trabalho, na minha carreira, arquivei várias denúncias. Olha, não estou recebendo a cesta básica porque eu não pago a contribuição. O sindicato falou, problema seu. É um plus, é um benefício a mais, extra legal, que o sindicato conquistou. Agora, você não quer ser sócio do sindicato, você não vai beneficiar do direito que ele conquistou a mais. Para mim, é tranquilo. Eu não digo que é uma coisa tranquila assim, não é uma coisa automática. Provavelmente, muitas decisões vão ser conflitantes. Mas, de uma maneira geral, esse raciocínio é um raciocínio lógico e objetivo. Olha, se o Supremo disse que eu não posso impor a contribuição para toda a categoria, eu tenho que preservar a liberdade de associação, a liberdade de filiação,
Logo, se beneficia aquele que é filiado. Na verdade, muito claro isso. Não sei se eu respondi a questão, mas é o meu entendimento. Prévio por hora, pelo menos. Tá joia.